Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como combinamos, voltei com mais um vídeo, né? Hoje nós iremos falar do nosso tema, consequências econômicas de uma pandemia. Esse é o tema que ficou acertado, que no próximo vídeo iríamos falar sobre ele. Mas antes eu queria aqui dizer a vocês que eu fiquei assim muito feliz com o resultado daquele joguinho que eu enviei para vocês e muitos de vocês responderam, enviaram para mim e poucos erros, muitos poucos erros. E aí o que me chamou mais a atenção e o que me deixou mais feliz foi alguns depoimentos, né, a respeito do conhecimento que vocês já tinham sobre alguns daqueles itens. Então, eu espero que tenha ajudado, não só a vocês, como todos da família de vocês, certo? Continuem assim, respondendo às atividades, participando, pesquisando. Isso não só nas aulas de matemática, mas em todas as aulas, em todas as disciplinas, né? Então, como disse, nós hoje vamos falar do nosso tema. Né? Eu dizia a vocês no vídeo passado que iríamos desenvolver esse tema inserindo conteúdos matemáticos. Mas antes de acontecer, de trabalhar com conteúdos matemáticos, primeiro vamos conhecer, vamos saber o que significa cada uma dessas palavras, não é? A primeira palavra são consequências. O que significa consequências? Consequências são considerações, efeitos, resultados, é uma conclusão. Um exemplo bem claro, que eu sempre falo em sala de aula, né? O aluno que estuda, o resultado é um resultado muito bom. Ao aluno que não estuda, lá no final, o resultado é um resultado muito ruim. Então, é uma conclusão, é um resultado. Foi a consequência de ter estudado e a consequência de não ter estudado. Isso são consequências, né? Que eu levo esse exemplo para o nosso dia a dia. Depois vem econômicas. Econômicas vem muito de economia. Às vezes a gente fala, eu estou economizando meu dinheiro, eu preciso economizar mais. Mas essas econômicas aqui, ela fala da ciência, economia, né? É o estuda as atividades econômicas de uma sociedade por meio de análise de dados. Vai analisar. Este ano a economia cresceu, a economia decresceu, a gente escuta muito isso na televisão. Através dessa análise de produção, de distribuição, de acumulação e consumo de bens e serviços. Isso é o resultado da economia, se faz esse balanço, como se diz, como muitas pessoas usam, né? Muitas empresas, é o balanço. Só que é de uma forma mundial, uma forma nacional, uma forma estadual, municipal, no município, no estado, no país, e assim sucessivamente. E depois vem pandemia. Pandemia é o que nós estamos vivendo atualmente. Pandemia é o que todos nós estamos vivendo. A gente não pode falar de pandemia sem antes saber o que é surto, o que é endemia, o que é epidemia. Eu vendo lá nos grupos, alguns professores, eles já postaram alguns vídeos explicando bem direitinho o
o significado de cada um desses itens e pedindo que vocês fizessem atividades e dissessem a diferença entre um e outro. Não é? Eu vou dizer de uma forma bem rapidinha, eu vou falar a respeito de cada um de uma forma bem rápida, bem sucinta. O surto é um aumento repentino, tudo isso se fala de doença, viu gente? Tanto surto como endemia, como epidemia e como pandemia. Tudo é referente à doença. Então, o surto é um aumento repentino do número de casos dentro de um limite. Por exemplo, está havendo um surto de sarampo em Santana do Ipanema. Está havendo um surto de catapora em Ouro Branco, em Maravilha. Isso chama-se surto. Aí ali há um controle, não é? Dessa doença. Depois vem a endemia. Quando a doença ocorre em certo número de casos, mas esses casos são controlados, estão aglomerados ali em uma região. Isso chama-se endemia. Por exemplo, ultimamente eu ouvi falar, não sei se vocês ouviram, eu ouvi falar muito no Calazar. E aqueles rapazes que trabalham na saúde, na parte de endemia, eles passam nos sítios, nos locais, coletando sangue e descobrindo se realmente o animal está com calazar, o cachorro está com calazar. Então, aí sacrifica e assim sucessivamente. Isso chama-se endemia, um exemplo prático. Depois vem epidemia. A epidemia é muito parecido com a pandemia. É o aumento dessa doença, há um aumento muito acima do esperado. Muito acima e cresce não como a pandemia, mas em uma determinada região. Por exemplo, se a doença Corona-19 tivesse só lá na China, não tivesse espalhado por outros países, seria apenas uma epidemia. Mas como se espalhou por todos os países e continentes, tornou-se uma pandemia.